Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast aqui do Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e agradeço por você estar aqui em mais um episódio com a gente. Como vocês sabem, o nosso podcast do Mulheres Rainhas pertence ao grupo da Central das Escrituras. Então, muito obrigado por você que já deu um like, você que já se inscreveu e você que já está aqui participando mais um episódio com a gente. Como eu falei no episódio passado, eu ia comentar algumas coisas hoje a respeito de o Jornal dos Discursos, também falar algumas coisas mais a respeito da estrutura, de como que as mulheres podem receber mais poder nesses últimos dias para poder então realizar a obra do Senhor e cumprir as profecias que o presidente Nelson repetiu e que o presidente Kimball também havia falado, que nos últimos dias seriam as mulheres da igreja que iriam, fazer muitas coisas e ajudar no evangelho, ajudar no crescimento e preparação da terra para a segunda vinda. Então a gente vai falar um pouquinho mais nesse episódio de hoje. Então fica aqui com a gente que eu tenho uns 3, 4 diferentes artigos que eu quero colocar junto aqui e traduzir para vocês. E tenho certeza que vai ser coisas muito interessantes porque eu pesquisei e eles não existem em português. Então com certeza vai ser bem útil para o teu estudo pessoal, para o teu chamado, para as irmãs que você conhece, para poder compartilhar e entender mais o que é que o presidente Nelson está pedindo para nós, mulheres da igreja, nestes últimos dias, tá bom? Então fica aqui com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E começando então na Liahona de março de 2019, o título da mensagem falava Conectar as filhas de Deus com o poder do sacerdócio dele. E aí a irmã Bárbara Morgan compartilhou algo que eu vou começar lendo para vocês nesse podcast de hoje. E aí a gente vai conversando no decorrer de como as coisas foram se desenvolvendo, tá bom? Ela disse assim: passei a reconhecer como nunca a importância de entender o sacerdócio e as bênçãos correlatadas para as mulheres. Vivemos numa época em que igualdade, poder, justiça e tolerância são promovidos, geralmente acima de outras virtudes. Além disso, identidade, autoridade, espiritualidade e até Deus são assuntos que causam grande confusão para muitos. Muitas mulheres, sem saber a que bênçãos elas têm acesso, não estão aproveitando ao máximo o banquete espiritual que está ao seu alcance. Muitos homens também estão confusos em relação ao tema. Como podemos entender melhor a conexão que as mulheres têm com o poder do sacerdócio e ajudá-las a dar um passo adiante para ocupar seu lugar de direito tão necessário em sua casa, em sua comunidade e no reino de Deus, mais do que nunca o fizeram antes? Em primeiro lugar, podemos humildemente procurar entender as verdades associadas ao sacerdócio, em especial as mais recentes ensinamentos dos líderes da igreja. E, em segundo lugar, podemos procurar entender por que algumas mulheres não se dão conta e não se dão plena conta do acesso que tem o poder do sacerdócio de Deus. Em terceiro lugar, podemos estar cientes de que como podemos ajudar as mulheres a participar mais plenamente da obra de Deus que Deus realiza por meio de seu poder do sacerdócio. Número 1. Então, vamos lá, por partes. Que verdades foram esclarecidas no tocante às mulheres e ao sacerdócio? Os apóstolos e os líderes gerais das mulheres, deram recentemente mais ênfase à relação das mulheres com o sacerdócio. Eis algumas verdades vitais para se entender e ensinar corretamente. 1. O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus. Ponto. O sacerdócio é o poder pelo qual Deus realiza seu grande trabalho de salvação, levando a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E quando ele fala homem aqui, se chama toda a família humana. Tanto os homens quanto mulheres têm um papel importante na obra de Deus, e tanto os homens quanto as mulheres têm acesso ao seu poder para realizar sua obra. As mulheres desempenham um papel oficial e fundamental no trabalho de salvação. A Sister Bonnie L. Oscarson, ex-presidente-geral das moças, declarou, abre aspas, todas as mulheres precisam ver a si mesmas como participantes essenciais no trabalho do sacerdócio. As mulheres desta igreja são presidentes, conselheiras, professoras,
membros de conselhos, irmãs e mães. E o reino de Deus não pode ir adiante a menos que nos ergamos e cumpramos nossos deveres com fé. Fecha aspas. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou, abre aspas, Deus confiou às mulheres desta igreja um trabalho na edificação do seu reino, e isso concernente a todos os aspectos de nossa grande e tripla responsabilidade, que é, primeiro, ensinar o evangelho ao mundo, segundo, fortalecer a fé e promover a felicidade dos membros da igreja, e terceiro, levar avante a grande obra de salvação para os mortos. As mulheres da igreja estão associadas aos homens na responsabilidade de levar avante essa poderosa obra do Senhor. As mulheres têm grandes encargos, por cujo cumprimento são responsáveis. Elas dirigem suas próprias organizações e essas organizações são fortes, viáveis e representam forças significativas para o bem no mundo. Elas desempenham um papel intimamente relacionado ao sacerdócio, procurando ambos edificarem juntos o reino de Deus na terra. Nós honramos vocês e respeitamos sua capacidade. Esperamos liderança, força e resultados notáveis no trabalho nas organizações pelas quais são responsáveis. Nós as apoiamos e prestigiamos como filhas de Deus, trabalhando conosco para ajudar o Senhor a proporcionar a todos os seus filhos e suas filhas a imortalidade e vida eterna. Foram delegados poder e autoridade tanto para os homens quanto para as mulheres, por aqueles que possuem as chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos portadores do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização de seu sacerdócio na terra. O presidente Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, explicou que, abre aspas, toda a ação ou ordenança feita é realizada com autorização direta ou indireta de alguém que possui as chaves para essa função. Fecha aspas. As mulheres têm autoridade para desempenhar seus chamados sob a direção de alguém que possui chaves do sacerdócio, da mesma maneira que os homens. O presidente Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12, declarou, abre aspas, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tenham acesso ao poder do sacerdócio. Fecha aspas. O presidente Oaks disse, abre aspas, não estamos acostumados a dizer que as mulheres têm a autoridade do sacerdócio em seu chamado na igreja, mas que outra autoridade poderia ser? Quando uma mulher, jovem ou idosa, é designada a pregar o Evangelho como missionária de tempo integral, ela recebe a autoridade do sacerdócio para realizar uma função do sacerdócio. O mesmo se aplica quando uma mulher é designada para atuar como líder ou professora em uma organização da igreja, sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Fecha aspas. Quando ensino esse conceito a meus alunos, costumo perguntar, abre aspas, se uma estaca realizar uma reunião conjunta da presidência dos rapazes e das moças, quem preside? Como tanto a presidência das moças da estaca quanto o presidente dos rapazes da estaca foram chamados e designados por alguém que possui chaves do sacerdócio, que é, no caso, o presidente da estaca, com o chamado de cada um, ambos têm a mesma autoridade do sacerdócio e, portanto, nenhum deles preside sobre o outro. Convidaria que eles se revezassem na direção da reunião. Isso sim seria mais aplicável. O Senhor abençoa igualmente as mulheres e os homens por meio de seu sacerdócio. O Senhor oferece muitas bênçãos por meio de seu sacerdócio que podem advir a todos os membros que fazem e guardam convênios sagrados. O presidente Ballard ensinou, abre aspas, todas as pessoas que fizeram convênios sagrados com o Senhor e os honram têm o direito de receber revelação pessoal, de ser abençoados pelo ministério de anjos, de estar em comunhão com Deus, de receber a plenitude do Evangelho e, por fim, de tornar-se herdeiras ao lado de Jesus Cristo e de tudo que o nosso Pai possui. Fecha aspas. Quando o presidente Joseph Fielding Smith instruiu, abre aspas,
As bênçãos do sacerdócio não se limitam aos homens, elas também são derramadas sobre todas as mulheres fiéis da igreja. O Senhor oferece às suas filhas todos os dons e todas as bênçãos espirituais colocados à disposição de seus filhos homens. Fecha aspas. E à medida que realizarem a obra do Pai, as mulheres também serão abençoadas para ser herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. E você pode ler mais sobre isso no capítulo 8 de Romanos. Tanto os homens quanto as mulheres, solteiros ou casados, podem receber a investidura com o poder do sacerdócio no templo. Em 1833, o Senhor prometeu a Joseph Smith que os santos, tanto homens quanto as mulheres, seriam investidos com o poder do alto. Você pode ler mais sobre isso na seção 95 de Doutrina e Convênios. O presidente Ballard esclareceu, abre aspas, a investidura é literalmente uma dádiva de poder. Todos os que entram na casa do Senhor oficiam nas ordenanças do sacerdócio. Isso se aplica tanto aos homens quanto às mulheres. Fecha aspas. Todos os membros dignos que recebem sua investidura e guardam os convênios que fizeram no templo têm poder no sacerdócio. Assim, as mulheres casadas ou solteiras podem ter o poder do sacerdócio em sua casa, independentemente da visita de um portador homem do sacerdócio. A Sister Sherry Dew, ex-conselheira na presidência geral dessa socorro, perguntou, abre aspas, o que significa ter acesso ao poder do sacerdócio? Significa que podemos receber revelação, ser abençoadas e ajudadas pelo ministério de anjos, aprender a retirar o véu que nos separa de nosso Pai Celestial, sermos fortalecidas para resistir à tentação, sermos protegidas e iluminadas e mais inteligentes do que somos, sem qualquer intermediário mortal. Sem qualquer intermediário mortal, fecha aspas. Então, qual é o resultado mais importante desse poder e como é recebido? O Senhor revelou que o poder da divindade, incluindo o poder de nos tornar como Ele é, manifesta-se por meio das ordenanças do sacerdócio. E você pode ler mais na seção 84 de Doutrina e Convênios. A autoridade do sacerdócio às vezes funciona na igreja de modo diferente do que na família. A organização da igreja é hierárquica, ou seja, uma ordem eclesiástica. E a família, ela é de uma ordem patriarcal. O presidente Oakes ensinou que, abre aspas, existem muitas semelhanças e algumas diferenças no modo como a autoridade do sacerdócio atua na família e na igreja. Fecha aspas. Por desígnio divino, o marido e a mulher podem ter algumas responsabilidades diferentes, mas trabalham juntos como parceiros iguais. O elder Ellington Perry, do Quórum dos 12, ensinou, abre aspas, lembrem-se, irmãos, de que em seu papel como líder da família, sua esposa é sua companheira. Desde o princípio, Deus ensinou à humanidade que o casamento deveria unir marido e mulher. Portanto, não há um presidente e uma vice-presidente da família. Não mesmo. O casal, ele trabalha eternamente unido para o bem da família. Eles são unidos em palavras e ações ao liderarem, guiarem e dirigirem a unidade familiar. Eles são iguais. Planejam e organizam os assuntos da família em conjunto e em harmonia ao seguirem adiante juntos. O que acontece, então, quando um dos cônjuges morre? O presidente Oakes ensinou, abre aspas, quando meu pai morreu, minha mãe passou a presidir a família. Ela não tinha um ofício no sacerdócio, mas sendo o membro restante do casal, passou a ser a autoridade governante da família. Ao mesmo tempo, tinha todo o respeito pela autoridade do sacerdócio de nosso bispo e de outros líderes da igreja. Ela presidia a própria família, mas eles presidiam na igreja. Fecha aspas. Ponto número 2.
Pedras de tropeço. Quais são algumas pedras de tropeço que podem impedir que as mulheres tenham plena consciência de seu acesso ao poder do sacerdócio de Deus? Confusão tanto para homens quanto para mulheres no tocante ao sacerdócio. Isso pode acontecer. Deixa eu pegar aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar a parte certinha em inglês. O presidente Oaks ensinou, abre aspas, o sacerdócio de Melquisedeque não é um status ou um rótulo. Ele é um poder divino conferido sob confiança para que seja usado para o benefício da obra de Deus a seus filhos. Devemos sempre nos lembrar de que os homens que portam o sacerdócio não são o sacerdócio. Não é adequado usarmos a expressão o sacerdócio e as mulheres. Não. Ao contrário, nós devemos dizer os portadores do sacerdócio e as mulheres. Fecha aspas. Quando dizemos o sacerdócio agora vai cantar um hino, ou quando dizemos o sacerdócio agora vai abençoar o sacramento, ou quando dizemos precisamos de voluntários do sacerdócio para ir ao acampamento das moças, por exemplo, estamos fazendo um desserviço a nós mesmos e a outros, por mais bem intencionados que sejamos, e perpetuando a confusão e reduzindo ao mínimo o poder de Deus. Por quê? Porque o sacerdócio ele não tem mãos e braços. Nós não podemos associar o sacerdócio a homens, porque o sacerdócio é o poder de Deus. Pensar que o sacerdócio não tem a ver com as mulheres também é outro ponto que às vezes gera muita confusão entre os membros da igreja. Quando são convidadas a estudar o sacerdócio, algumas irmãs respondem: não preciso abordar esse assunto, isso não se aplica a mim, isso é algo que os homens têm que se preocupar. Mas, como o sacerdócio abençoa todos os filhos de Deus, todos nos beneficiamos com um entendimento maior dele. Todos nos beneficiaríamos tendo uma compreensão maior do sacerdócio. Pensem em como a igreja e nossa família seriam abençoadas se tanto as mulheres quanto os homens da igreja fossem igualmente versados no entendimento e no ensino das verdades referentes ao sacerdócio. A Sister Linda K. Burton, ex-presidente geral da Cidade de Socorro, enfatizou que as mulheres e também os homens precisam estudar o tópico do sacerdócio. Ela disse, abre aspas, irmãs, não podemos defender e ensinar coisas que não entendemos, nem sabemos por nós mesmas. Fecha aspas. Fica claro que alguns chamados da igreja exigem ordenação a um ofício do sacerdócio, mas precisamos tomar cuidado para não limitar nossas mulheres simplesmente com base na cultura, na história, em percepções falsas ou tradições. Por exemplo, as mulheres podem ser líderes e professoras muito capazes, vozes importantes nos conselhos da igreja e vigorosos exemplos de discipulado para os membros de todas as idades. E então vamos ao ponto número 3. O que fazer? Aqui estão algumas maneiras pelas quais cada um de nós pode ajudar nossas irmãs no Evangelho a participar mais plenamente da obra que Deus realiza por meio de seu poder do sacerdócio. O qual é? Mantenha-se atualizado em relação às palavras das autoridades gerais e de nossas líderes femininas. Nos últimos anos, os membros sêniores do Quórum dos 12 falaram especificamente sobre o papel das mulheres na igreja. Será que estamos ouvindo atentamente esses discursos? Em 2015, por exemplo, o presidente Nelson exclamou, abre aspas, o reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados, mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. Fecha aspas. Ajude todos os membros a entender o papel singular das mulheres no trabalho do sacerdócio. O presidente Ballard relembrou às mulheres da Cidade de Socorro que sua esfera e influência é inigualável. Uma esfera que não pode ser duplicada pelos homens. Ninguém pode defender nosso Salvador com mais persuasão ou poder do que vocês, as filhas de Deus que têm essa força e convicção interiores.
O poder da voz de uma mulher convertida é imensurável e a igreja necessita de sua voz agora mais do que nunca. A Sister Bonnie Oscarson declarou, abre aspas, as mulheres da igreja precisam ver a si mesmas como participantes essenciais do trabalho de salvação dirigido pelo sacerdócio, e não apenas como pessoas que observam e apoiam. Fecha aspas. Então, dê atenção às líderes femininas. É justificável que prestemos muita atenção ao que é dito por aqueles que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Eles têm as chaves do reino de Deus na terra, e o Senhor dirige seu trabalho por meio deles. Além dos ensinamentos deles, há na igreja líderes femininas que foram designadas e receberam a autoridade do sacerdócio para falar, tanto para os homens quanto para as mulheres da igreja. Convém-nos ouvir os ensinamentos delas também e dar ouvidos aos conselhos que Deus nos concede por intermédio delas. Envolver as mulheres nos conselhos não apenas por formalidade, mas sim, na prática, é muito importante. O presidente Ballard afirmou que todo líder do sacerdócio que não envolver suas líderes femininas com pleno respeito e inclusão não está honrando e magnificando as chaves que recebeu. Seu poder e sua influência serão diminuídos até que aprenda a agir à maneira do Senhor. Não dar respostas com, abre aspas, autoridade, fecha aspas, para perguntas que o próprio Senhor não respondeu. O presidente Oaks advertiu os membros da igreja a não darem respostas a perguntas que o Senhor ainda não nos deu claras respostas. Ele disse, abre aspas, não cometamos os erros do passado, tentando dar motivos à revelação. Os motivos, em sua grande maioria, são criados pelos homens. As revelações são o que apoiamos como a vontade do Senhor, e é nelas que está a nossa segurança. Fecha aspas. O presidente Ballard dá um perfeito exemplo disso, quando disse, abre aspas, por que os homens e não as mulheres são ordenados a ofícios na estrutura do sacerdócio, na estrutura eclesiástica do sacerdócio? O Senhor não explicou por que ele organizou a sua igreja da maneira que o fez. O presidente Ballard também nos advertiu a não compartilhar rumores que promovam a fé, mas que não sejam comprovados, nem compreensões e explicações antiquadas sobre nossa doutrina e nossas práticas do passado. Sempre é sábio ter o hábito de estudar as palavras dos profetas e apóstolos vivos. Manter-se atualizados nessas questões e também nas normas, nas leis, nas regras e nas declarações atuais da Igreja por intermédio dos seus líderes, que hoje em dia se comunicam conosco através das redes sociais em tempo real. Precisamos conhecer essas redes, essas vias oficiais, as quais eles também têm se comunicado conosco, e a tecnologia que estão usando ao nosso favor. Precisamos aprender a consultar as obras de estudiosos membros da igreja reconhecidos, que tenham ponderados e sejam fiéis, para garantir que vocês não ensinem coisas que não sejam verdadeiras, que estejam ultrapassadas ou que sejam estranhas e confusas. Fecha aspas. Lembre-se de que às vezes apenas dizer não sei é realmente a melhor resposta. Precisamos pesquisar diligentemente na luz da fé para aprender a receber a verdade divina. Ajudar os homens e as mulheres a entender melhor o sacerdócio é algo que o profeta vivo nos chamou a fazer. É fundamental que ajudemos tanto os homens quanto as mulheres a se tornarem confiantes em sua capacidade de estudar e aprender a respeito do sacerdócio. Algumas escrituras que podem nos ajudar neste processo incluem, mas não se limitam a Alma, capítulo 13, Doutrina e Convênios, seções 2, 13, 20, 76, 84, 95, 107, 110, 121 e 124.
Nunca é demais ressaltar a importância de ir ao templo para buscar fielmente não apenas respostas, mas, sobretudo, perguntas inspiradas a respeito de um certo tópico. Alguma dúvida pessoal que você precise encontrar respostas. O elder Bruce R. McConkie instruiu e lhe disse, abre aspas, essa doutrina do sacerdócio, desconhecida do mundo e pouco conhecida até mesmo na igreja, não pode ser aprendida somente por intermédio das Escrituras. A doutrina do sacerdócio só é conhecida por meio de revelação pessoal. Ela vem linha sobre linha e preceito sobre preceito, pelo poder do Espírito Santo, para aqueles que amam e servem a Deus com todo o coração, poder, mente e força. Fecha aspas. Ajudar as mulheres a entender que elas precisam permanecer com o Senhor e seus profetas. E isso é muito importante nos dias de hoje. Há cada vez mais divisão e descrença no mundo. As mulheres, em muitos aspectos, estão lutando umas com as outras. As opiniões são fortes e as emoções profundas. Imagine a influência para o bem neste mundo se todos os membros da igreja pudessem ver que eles, tal como Esther, foram reservados para tal tempo como este, e que eles, individualmente e como um todo, são necessários para liderar e não para apenas seguir o mundo. Emma Smith certa vez declarou, abre aspas, faremos algo extraordinário. Esperamos ocasiões extraordinárias e chamados urgentes. Fecha aspas. Esses chamados urgentes, sim, súplicas, vêm dos líderes da igreja para as irmãs ao longo dos últimos anos. Têm sido chamados muito recente e como nunca antes aconteceu na história dessa terra. À medida que entendermos melhor as verdades associadas ao sacerdócio, reconhecermos os possíveis motivos pelos quais muitas mulheres estão vivendo aquém de seus privilégios e colocarmos em prática o conhecimento que adquirimos no tocante às mulheres e as oportunidades que todas temos de partilhar do trabalho do sacerdócio, encontraremos a alegria e a paz que advém de saber por meio de nosso ensino que tocamos uma vida, que elevamos um dos filhos de nosso Pai Celestial em sua jornada para um dia ser abraçado novamente em sua presença. Fecha aspas. Então, essa foi a primeira mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nesse podcast, que foi compartilhada pela a irmã Barbara Morgan Gardner. Ela é uma das professoras da BYU e ela é uma das líderes que tem ajudado muito a explicar a respeito, né, sobre o sacerdócio, que tem ajudado, como ela falou, a gente tem recebido lições recentes a respeito desse assunto e a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar entender o que é que eles estão revelando e estão recebendo a nós. E o profeta de Deus pediu que as mulheres da igreja façam isso. Então, isso quer dizer que ele deu um tema de casa para a gente fazer. E quanto mais a gente se esforçar para buscar fazer esse tema de casa, mais revelações ele vai nos dar, mais refinamento nós iremos receber, né? Então, isso é muito importante. E agora eu gostaria de trazer para vocês um outro artigo que eu traduzi, que foi uma mensagem que a Sister Nelson ela compartilhou falando sobre os convênios que a gente faz com o Senhor. E ela usou como base da mensagem dela a escritura de 2 Nefe, capítulo 11, versículo 15, que diz, a minha alma se deleita nos convênios do Senhor. Então, isso é outro assunto que o presidente Nelson tem pedido também para a gente estudar, para a gente entender o que são os convênios. A gente mesmo fala, né, no caminho do convênio. Então, o que é esse caminho? O que os convênios podem fazer por nós? Por que é tão importante, por exemplo, todos os domingos a gente ir até a igreja e renovar os nossos convênios na capela, né? O convênio do sacramento. Hoje mesmo na minha aula a gente estava falando sobre isso, né? Que geralmente a gente chama de capela, mas se a gente for olhar o salão sacramental é uma sala de convênios. Né? É feita uma ordenança ali, então ela é uma sala de ordenanças, de convênios, e a gente precisa lembrar disso, quando a gente entra na capela, é um edifício muito bonito, mas a gente tem que lembrar que o salão sacramental
é uma sala de ordenança. Ali é feito o momento que o sacramento é abençoado, distribuído e a gente renova os nossos convênios. Né? A gente lê lá sobre a última ceia, né? Recentemente a gente falou sobre isso no Pregar Meu Evangelho, sobre a ocasião da última ceia, a gente falou vários detalhes do que incluiu aquele momento. Pois é, o momento do sacramento é um momento que a gente também tem para estar com o Senhor. É o momento que Ele está ali, o corpo e o sangue está sendo repartido, compartilhado conosco, né? Abençoado e compartilhado. Então é o momento que a gente também tem de estar em comunhão com o Senhor. E a gente precisa lembrar disso, de que é um momento sagrado. A gente precisa se preparar para isso e ter a consciência de que é importante renovar os nossos convênios. E que é muito mais do que renovar. É um momento que a gente também está com o Senhor, um momento que a gente está aprendendo mais sobre Ele, é um momento que a gente está recebendo a promessa de que o Espírito Santo vai nos acompanhar em todas as nossas decisões e todas as coisas que formos fazer. E também a promessa de que nós estamos tomando sobre nós o nome de Jesus Cristo. E é então o que nós nos tornamos? Seus filhos. Nós somos cordeiros com o Salvador. Isso é muito importante. Então, explicando um pouquinho mais sobre isso, a Sister Nelson, ela compartilhou uma mensagem muito importante no ano de 2015, na Conferência Geral das Mulheres da Igreja. Isso foi antes do presidente Nelson ter sido chamado como presidente da igreja. Então, na época ele era apóstolo e ela já estava casada com ele. Então, ela começou falando assim: Bom dia, irmãs, e que manhã gloriosa é esta? Eu amo vocês e adoro a sensação de nos reunirmos como irmãs sobre a direção do Senhor. Eu amo a Conferência de Mulheres da BYU. Os 2 anos em que servi como presidente desta conferência marcaram esta ocasião e esse evento para mim e meu coração para sempre. Agora, eu sei que é primavera, mas para mim parece o Natal. Estar aqui com vocês hoje é tão maravilhoso quanto abrir presentes na manhã de Natal. Quando realmente pensamos sobre isso, nossos convênios são uma dádiva de Deus, destinada a nos levar a voltar para casa com Ele em segurança. E que presente é esse, minhas queridas irmãs? Apesar de qualquer situação angustiante que possamos estar atualmente, pode parecer Natal todos os dias se realmente recebermos o presente de nossos convênios todos os dias. E então ela continua, ela diz assim: Claramente, Nefe tinha sentimentos profundos e cheios de alegria sobre o dom de nossos convênios. Suas palavras são o tema da conferência deste ano e também o tema de minha mensagem, que diz: Minha alma se deleita nos convênios do Senhor. Minhas irmãs, oro para que o Espírito Santo seja o verdadeiro mestre ao considerarmos a dádiva de nossos convênios com o Senhor. Muitas vezes nos referimos a nós mesmas como mulheres do convênio ou filhos do convênio, mas o que realmente isso significa? Eu me fiz essa pergunta várias vezes nos últimos meses. Também perguntei a outras mulheres o que isso significa para elas. Uma amiga expressou isso de uma seguinte maneira. Ela disse: Significa que prometi a Deus que seguirei seu filho no que fizer, pensar e disser. E fiz essas promessas ao fazer convênios sagrados que me ligam tanto ao Pai quanto ao Filho. Agora, antes de prosseguirmos, vamos colocar nosso foco no convênio, e especificamente nos convênios dentro do contexto dos dias em que estamos vivendo hoje. As pessoas costumam perguntar ao meu marido, o presidente Nelson, e na época Elder Nelson, porque ele ainda era um apóstolo, e perguntam a mim: qual é um dos seus lugares favoritos que você já visitou? Normalmente respondemos em uníssono: o nosso quintal, um lugar que não visitamos com a frequência que gostaríamos. Mas, falando sério, um dos meus lugares favoritos é Moscou, na Rússia. Por quê? Por causa do que vivi ali em um período de 24 horas que começou no sábado, no dia 15 de junho de 2013. Enquanto meu marido ensinava os líderes e liderança dos portadores do sacerdócio da área, tive o privilégio de estar com algumas das irmãs. Eu amo as nossas irmãs russas, elas são espetaculares. Naquele sábado, foi um daqueles eventos raros, aqueles dias raros de plantio de primavera na Rússia. Então, menos de 100 de nós estávamos reunidas naquele local. Quando subi ao púlpito, me vi dizendo algo que nunca havia previsto. Eu disse: Gostaria de conhecê-las por sua linhagem. Por favor, levantem-se enquanto o nome da tribo de Israel, conforme declarado em sua bênção patriarcal, for pronunciado.
Essas mulheres se conheciam, mas não conheciam a linhagem uma da outra. Quando os nomes das 12 tribos de Israel foram anunciadas, desde Asser até Zebulon, e enquanto as mulheres se levantavam, todas nós ficamos emocionadas com o que estávamos sentindo, testemunhando e aprendendo. Estávamos sendo ensinadas sobre a realidade dos dias em que vivemos. Pergunta: quantas das 12 tribos de Israel você acha que estavam representadas naquela pequena reunião de menos de 100 mulheres naquele sábado em Moscou, na Rússia? 11. 11 das 12 tribos, todas menos a tribo de Levi. Agora, aqui está outra pergunta. Com que velocidade as notícias viajam aonde você mora? Será que hoje em dia é muito rápido? Bem, certamente viajam rapidamente, muito rápido na Europa Oriental. Fui direto daquela reunião que estava, naquele encontro inesquecível, para o aeroporto para então encontrar meu marido. E em seguida voamos para a Armênia, onde ele criaria a primeira estaca de Sião naquele país no dia seguinte. As primeiras pessoas que encontramos ao desembarcar do avião foram presidente da missão armênia e a sua esposa. E a primeira coisa que ela me disse foi: eu tenho um Levi. Imagine só, um de seus missionários, alguém que vinha do estado do Arizona, era da tribo de Levi. Bem, quando eu era uma garotinha e frequentava a primária em Raymond, Alberta, Canadá, aprendi que nos últimos dias, antes da segunda vinda do Salvador, as 12 tribos seriam reunidas. Isso sempre foi emocionante e um pouco opressor de se pensar. Então imagine como foi para mim estar com as crianças de todas as 12 tribos de Israel em um período de 24 horas. Foi muito além do emocionante e muito impressionante para mim. Minhas queridas irmãs, estes são os últimos dias. Nunca houve um tempo como este na história dessa terra. Nunca. Nunca houve um momento mais importante do que qualquer outro do que agora para entender o dom que nosso Pai Celestial nos deu a nos permitir fazer convênios com Ele. E é claro, devo lembrar a vocês de que mais tarde meu marido me relembrou de que não é sábio comentarmos muito a respeito de nossas bênçãos patriarcais, mas gostaria de dizer que eu fui inspirada a fazer aquilo e sou grata por ter recebido aquela lição. Isso foi algo muito importante. Minhas queridas irmãs, estes são os últimos dias. Uma jovem expressou muito bem nosso privilégio quando ela disse: abre aspas, ser capaz de fazer um convênio com Deus pessoalmente me faz sentir que sou importante. Eu realmente tenho um propósito no grande plano de tudo isso. Não há terceiros ou agentes assinando em meu nome ou no nome do Senhor. A promessa, o convênio que eu faço, é diretamente com o Senhor. Fecha aspas. Então, irmãs, nunca houve um momento mais importante do que agora para entender o papel, o poder ao qual temos acesso por causa de nossos convênios. E quando compreendermos a dádiva de nossos convênios e o poder de Deus que flui para nós por meio deles, nós, como Nefe, realmente nos deleitaremos nos convênios do Senhor. Nos últimos meses, tenho pensado sem parar sobre os convênios. E mergulhei nas Escrituras, estudei as palavras dos profetas, videntes e reveladores. Ouvi com mais atenção do que nunca, as palavras de nossos convênios batismais, os nossos convênios no templo e também o convênio do sacramento. Perguntei às mulheres importantes de vários lugares do mundo, desde a Inglaterra até o Japão, o que significa para elas terem feito convênios com Deus. Além disso, ao mergulhar nas pesquisas de história da família e indexação, senti a urgência inconfundível daqueles que agora vivem do outro lado do véu e que estão desesperados para fazer convênios com Deus agora. Depois de tudo isso, cheguei à seguinte conclusão, a qual é de que quando se trata de fazer e cumprir convênios com Deus, nada é mais importante e nada é mais poderoso. Jamais esquecerei um intercâmbio fascinante que tive com uma jovem amiga que chamarei nessa mensagem de hoje de como M. Tarde da noite de um sábado, enquanto trabalhava contra o relógio para concluir um grande projeto, recebi um e-mail da minha amiga M, que estava angustiada. Ela escreveu:
Fui convidada para falar no último minuto na atividade da Sociedade de Socorro da minha ala nesta quarta-feira, e o assunto é a respeito do estresse. Enviei então uma pesquisa para 75 das mulheres da minha ala, da ala de casados na BYU, para descobrir o que estava estressando a elas. E depois de receber as respostas que elas enviaram, eu percebi que preciso de ajuda. Ao ler as respostas da pesquisa que fiz com essas irmãs, essas jovens esposas e mães relataram que estavam enfrentando problemas de estresse, depressão, ansiedade, intimidade conjugal e entre outras coisas. E elas listaram como causa de seus problemas problemas como estudos, finanças, falta de sono, tarefas domésticas, deveres da casa, sentimentos de fracasso em tudo e incapacidade de equilibrar todas as suas responsabilidades nos dias atuais. Eu me perguntei como então poderia responder a ela, o que realmente faria diferença na vida dessas mulheres e o que poderia ser oferecido durante uma mensagem de 22 minutos da Sociedade de Socorro que pudesse reduzir a angústia da vida real dessas jovens irmãs, dessas jovens mães, dessas jovens mulheres e filhas de Deus. Ao pensar na difícil designação da minha amiga Amy, minhas experiências com a história da família e o trabalho no templo encheram a minha mente. Por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, senti-me compelida de uma forma que não posso negar a encorajar Amy a oferecer um experimento de 21 dias para suas irmãs da Cidade de Socorro, o que eu chamei de o desafio dos 21 dias, e respondi com um e-mail dizendo: convide as irmãs a sacrificarem seu tempo ao Senhor, aumentando seu tempo na história da família e no trabalho do templo nos próximos 21 dias. Amy aceitou a sugestão e os resultados foram notáveis. Aqui estão apenas algumas das 3 exemplos do que então aconteceu. Uma jovem esposa e mãe escreveu. Ela disse: durante os 21 dias em que aumentei minha frequência ao templo e meu trabalho na história da família, não apenas me senti mais feliz, mas também aliviada. Senti que um peso foi tirado do meu peito. Quando arrumei tempo para fazer essas coisas, o que é difícil porque todos estamos ocupados, descobri que de forma alguma tinha mais tempo para fazer de que alguma forma eu tinha mais tempo para fazer outras coisas que precisavam ser feitas. Outra irmã conseguiu parar de tomar a medicação que estava tomando para a ansiedade. Suas mudanças positivas em relação ao humor, à energia e à inspiração foram tão dramáticas que ela escreveu dizendo: meu marido começou a orar em gratidão pelo aumento do espírito em nosso lar, pois tenho sacrificado meu tempo ao Senhor no trabalho do templo e da história da família. E ainda uma outra irmã relatou, ela disse: tenho um filho de 2 anos e tive um bebê na semana passada. O experimento de 21 dias ajudou-me no fim da minha gravidez. O sacrifício de tempo para fazer a história da família era algo que eu podia fazer sentada, e era algo produtivo e trazia o espírito. Sim, trouxe o espírito para a minha vida e para a minha família, e isso me deu propósito e me ajudou a não focar nos desconfortos que acontecem no final de uma gravidez. Então, irmãs, minha sugestão a um grupo de irmãs sobrecarregadas e exaustas pode parecer contra-intuitivo e os resultados altamente improváveis. Podem até parecer cruel pedir a uma mulher que se sente como se mal sobrevivesse, que sacrificasse ainda mais o seu tempo ao Senhor. Mas essas mães provaram que isso funciona. Funciona para mulheres que fizeram convênios com Deus. Por quê? Porque quando as mulheres do convênio guardam estes convênios, elas têm maior acesso ao poder de Deus. O poder de Deus flui nelas, e esse poder, o seu poder, gera diminuição do estresse, aumento da energia, revelação maior e mais clara, e também uma capacidade individual de receber instruções para as nossas vidas. Renovar o nosso foco nas coisas que mais importam, coragem para fazer as mudanças necessárias,
aumento da paciência e muito mais. Então, ajuda-nos a entender que o tempo realmente importa. E foi isso que essas mães que me ensinaram ao cumprirem seu convênio de sacrifício. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12, ensinou que recebemos mais poder espiritual quando guardamos os nossos convênios. Ele foi explícito em seu conselho de que, em tempos de aflição, que seus convênios sejam primordiais e que sua obediência seja exata. Foi exatamente isso que aquelas jovens irmãs do convênio fizeram. Elas estavam angustiadas, elas se concentraram em seu convênio de sacrifício. Elas deixaram esse convênio ser primordial e foi exatamente isso que fizeram e foram muito obedientes. E o que aconteceu? A aflição delas desapareceu. E então, irmãs, eu pergunto, você gostaria e você estaria disposta a tentar também fazer esse experimento? O que aconteceria se entre hoje e os próximos 21 dias, cada uma de nós escolhesse, nesse período de 21 dias, fazer o que fosse necessário para sacrificar nosso tempo ao Senhor, aumentando o tempo que gastamos no trabalho, no templo e no trabalho de história da família durante os próximos 21 dias? Que bênçãos, milagres e outras mudanças positivas aconteceriam na nossa vida? Irmãs, assim como o cumprimento de nosso convênio de sacrifício trará o poder de Deus para a nossa vida, aprendi com as mulheres do convênio que conheci ao longo da minha vida que o poder de Deus também flui para nós quando cumprimos os nossos convênios de servir. Embora o mundo diga às mulheres que a melhor maneira de rejuvenescer é tirando férias, indo a compras ou visitando um spa, bom, acredito que as mulheres do convênio têm muito mais probabilidade de serem rejuvenescidas quando estão servindo, especialmente se são capazes de se deleitar nesse convênio, em um convênio junto que fizeram com outras mulheres. Aprendi esse princípio há mais ou menos 16 anos, bem aqui na Conferência de Mulheres da BYU. Eu estava servindo como presidente da Conferência das Mulheres e durante nossos meses de planejamento, várias de nós tivemos a ideia de que acionar um projeto de serviço à conferência tornaria tudo muito mais poderoso. A ideia parecia inspirada. Nós pensamos que outros iriam gostar e torcer por isso também, mas estávamos erradas, completamente errada. Alguns membros do comitê que serviam comigo naquela época achavam fortemente que um projeto de serviço seria um tiro pela culatra, de que uma declaração feita durante uma troca cheia de energia ficou gravada na minha mente porque nós estávamos realmente falando que era algo importante, mas outras pessoas disseram que não e uma irmã disse, as mulheres não vêm à conferência de mulheres para servir, elas vêm para relaxar e ficar longe de tudo. Por que você quer dar mais serviço? Felizmente, a presidência geral da Socorro na época viu sabedoria na ideia e, finalmente, o primeiro evento de serviço em uma das conferências das mulheres da BYU se desenrolou no ano de 1999. Sim, aquele esforço pioneiro de 1999 foi emocionante. Foi um sucesso, além de qualquer um de nós havia imaginado. Embora agora seja insignificante em comparação com o escopo do serviço prestado aqui todos os anos, porque deu tanto sucesso que até hoje todas as conferências da BYU realizamos projeto de serviços. Então, alguns anos depois, ainda estou mais convencida de que mulheres cansadas, mulheres que são mesmo cansadas, mas que são do convênio, são revitalizadas à medida que o poder de Deus flui em suas vidas quando elas guardam seu convênio de servir. Ao guardarmos os nossos convênios, o que mais temos acesso? Você sabe? Você pode responder por si mesma? Joseph Smith declarou que se nós, como mulheres do convênio, vivermos de acordo com os nossos privilégios, os anjos não poderão ser impedidos de serem nossos associados, de nos fazerem companhia. Então, o nosso privilégio inclui os nossos convênios, e os nossos convênios, eles são um privilégio. Portanto, ao cumprirmos nossos convênios, os anjos não poderão ser impedidos de estar associados conosco.
E não é disso que precisamos hoje em dia? Também poderíamos dizer desta forma: ao guardarmos nossos convênios, podemos pedir aos anjos que nos ajudem, literalmente. Foi durante o discurso do Elder Jeffrey R. Holland na Conferência Geral de 2010 que aprendi essa verdade. Ele disse: peça aos anjos para ajudá-la. Ele disse isso com tanta clareza, mas de uma maneira que sugeria que era algo que todos nós sabíamos. Mas para mim, aquilo foi um princípio inteiramente novo. Eu queria gritar: espere, espere, o quê? Você quer dizer que eu poderia ter pedido anjos para me ajudar todo esse tempo? Sem querer soar muito dramática, posso dizer com toda franqueza que as 6 palavras que o Elder Holland disse naquela conferência mudaram a minha vida. Ele disse: peça aos anjos para ajudá-la. Aquele conselho mudou minhas orações, mudou minha compreensão da ajuda real do céu que sempre está disponível para nós enquanto mantemos os nossos convênios. Comecei a pedir a ajuda àqueles que estão do outro lado do véu a partir daquele mesmo momento. E agora não estou falando sobre orar por anjos ou coisas fantasiosas com asas para varrer magicamente os nossos problemas. Não estou falando de orar a anjos ou coisas assim. Estou falando de orar ao seu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, para que aqueles que estão do outro lado do véu sejam enviados, como o Elder Holland disse, para nos ajudar. Talvez 1 ou 2 entes queridos possam ser enviados para te ajudar quando você precisar. Você pode imaginar o esforço que levou aqueles anjos que empurraram a parte traseira dos carrinhos de mão enquanto ajudavam os pioneiros dos Estados Unidos que se esforçaram tanto para ajudar com os carrinhos de mão? Se os anjos podem fazer isso, e nós podemos ler nos relatos da história da igreja de que eles fizeram isso, eles certamente podem ajudar você e eu em nossas atuais montanhas rochosas, montanhas espirituais que enfrentamos em nossas vidas. Sabemos que o Senhor realiza sua obra com a ajuda de seus anjos. Então, você poderia usar um pouco mais de sua ajuda em sua vida, não acha? Neste caso, apenas guarde seus convênios com mais exatidão do que nunca. E então peça aos anjos para te ajudar no que você precisar. Ou peça para que sejam enviados para ajudar aqueles a quem você ama. O seu filho precisa de ajuda? Seu marido está com problemas? Sua tia precisa de consolo? Seu melhor amigo precisa de orientação? Peça que anjos sejam designados para ajudá-los. Como uma mulher que guarda convênios, você pode fazer isso. Uma de minhas ex-alunas no instituto, e vou chamá-la hoje de Bárbara, seguiu essa sugestão com resultados emocionantes. Bárbara servia como procuradora de muitos de seus antepassados. Durante algumas sessões específicas no templo, ela teve experiências especiais com uma mulher chamada Genevieve e com as irmãs de Genevieve. Bárbara sentiu uma profunda conexão com elas. Então ela orou e perguntou se Genevieve e suas irmãs, que agora vivem do outro lado do véu, poderiam ser enviadas para ajudar a sua própria irmã, a própria irmã Bárbara, que mora deste lado do véu, e então que não estava muitos anos, que não estava ativa na igreja já fazia algum tempo. E ela estava tendo dificuldades que estavam partindo o coração de uma vida rigorosa. Estavam acontecendo eventos que estavam muito difíceis. E aqui então estão as palavras que Bárbara ela comentou. Ela disse: orei para que minha irmã pudesse encontrar paz neste mundo, que ela pudesse encontrar orientação de volta ao Pai Celestial, que as irmãs de Genevieve poderiam ajudá-la a encontrar o caminho de volta, a vigiá-las nesse processo. E algumas semanas depois, a minha irmã que me disse que estava levando seus 3 filhos à igreja. Que interessante! Mais tarde, ela me perguntou como que ela poderia receber uma bênção patriarcal. E o seu filho mais velho completou 8 anos neste verão e, acredite, ele foi batizado.
e minha irmã agora está participando de aulas de preparação para o templo. Então, sisters, como podemos explicar tais milagres? No livro de Mormon ele diz que, minhas amadas irmãs, cessaram os milagres? Eis que vos digo não. Nem os anjos cessaram de ministrar aos filhos de Deus. E o ofício de seu ministério é chamar os homens e as mulheres ao arrependimento e cumprir a obra dos convênios do Pai. E agora vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre o poder da perspectiva que nossos convênios podem nos oferecer. Sabemos que nossos convênios com Deus não começaram aqui nesta terra e que também não terminarão aqui. Sabemos que fizemos convênios com Deus antes da morte. Talvez essa seja uma das razões pelas quais gritamos de alegria. Sim, nós fizemos convênios antes de nascer aqui, estamos fazendo convênio agora e existirão convênios depois. Então, irmãs, somos gratas pelo véu do esquecimento. Sim, somos, pois ele aumenta o aspecto de teste de nossa aprovação aqui na mortalidade. E este teste está sendo para cada um de nós de uma maneira muito particular. Mas se o véu fosse levantado e pudéssemos olhar para trás, nós veríamos a todas nós como suas filhas espirituais fazendo convênios pré-mortais com Deus, com nosso Pai Celestial. E o Elder Neil A. Maxwell, ele ensinou que nós fizemos convênios pré-mortais sobre determinadas designações, sobre determinados chamados e missões que cumpriríamos aqui na Terra. Talvez seja por isso que alguns chamados trazem uma sensação tão reconfortante, ao mesmo tempo em que nos sentimos tão despreparados. Cumprir as maravilhosas missões para as quais fomos enviados a esta terra é uma das maneiras seguras de encontrar paz e alegria neste beco assustador da vida mortal. O Elder John A. Whitsoe ensinou que fazemos convênio pré-mortais antes de sermos parceiros do Pai e do Filho em sua obra, e então aprendemos o que significa levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Quando fizemos esses convênios na vida pré-mortal, imaginamos quanto tempo precisaríamos gastar pastoreando e resgatando os outros? Quantas horas ensinando e pregando o Evangelho? Tínhamos alguma pista sobre o número de horas que iríamos gastar fazendo o Family Search e a nossa árvore de pesquisa familiar e nós descobrindo os ancestrais das coisas que gostaríamos de e comparar com as coisas que gostaríamos de fazer? As inúmeras horas que passamos no templo que precisariam ser dedicadas ao longo de toda a nossa vida, será que questionamos isso? Tudo para que pudéssemos cumprir esse impressionante convênio pré-mortal? Tínhamos uma ideia, irmãs, de quantas coisas precisaríamos abrir mão de fazer para termos tempo de ajudar os outros a voltarem para casa e receberem por si mesmos também tudo que o Pai tem? Minhas irmãs, minhas queridas irmãs, aqui está o que eu acredito fortemente sobre o poder da perspectiva que nossos convênios pré-mortais eles nos fornecem. Eu acredito que se pudéssemos nos ver fazendo nossos convênios pré-mortais com o Pai Celestial, toda a nossa angústia, tristeza e mágoas desapareceriam. E nós diríamos, agora eu me lembro. Esta experiência de partir o coração faz sentido agora. Agora eu entendo porque passei por isso. E aqui está outro exemplo. Pense nesta verdade, começando com Adão e Eva. Todos os homens e mulheres justos que amam o Senhor e aceitam seu evangelho fizeram convênios com ele. Pense em qualquer uma das mulheres do convênio que amamos e admiramos ao longo dos tempos. Pense em Sara, Raquel, Saria, Rebeca, Lois, Abish, a irmã de Noé, a irmã de Daniel, a esposa de Pedro, a irmã de Tiago, a irmã de João, de Eva até a Emma Smith, até mesmo Elisa Snow e outras mulheres que também vivem em nossa época hoje. Cada uma dessas mulheres fizeram os mesmos convênios com Deus que eu e que você fizemos.
Portanto, nossos convênios com Deus nos conectam com outras mulheres que fizeram convênios com Deus também. E eu adoro pensar sobre isso. O fato de que os convênios e ordenanças do templo parecerem tão diferentes de nossas reuniões de adoração dominical é apenas outro testemunho da sua veracidade. Eles são antigos, literalmente. O ancião de dias, ou seja, Adão, com Eva, ele recebeu esses convênios, os nossos próprios convênios de Deus. Agora, apenas por um momento, imagine dois espelhos gigantes colocados paralelamente um ao outro com suas superfícies refletoras voltadas um para o outro. Imagine os mais de 15 mil de nós aqui hoje, em pé, na frente de um dos espelhos, olhando para ele. Ou vocês que estão ouvindo esse podcast também podem se imaginar você na frente, junto desse espelho também. E com esse espelho paralelo atrás de nós. Um espelho na frente e um espelho atrás, e nós ao centro. Veríamos inúmeras imagens de mulheres estendendo-se até o infinito, não é mesmo? Você pode ver isso em sua mente? Você consegue se ver em sua mente? Agora congele a imagem. E ao olhar para essa imagem que você congelou em sua mente, você está vendo o número de mulheres do convênio com as quais você e eu estamos conectadas todas as vezes que fazemos um convênio com Deus. Lembre disso. E todas as vezes que nós cumprimos as nossas obrigações sagradas, nós firmamos a nossa posição no caminho do convênio. Já foi dito que o atual fascínio que algumas mulheres têm pelas mídias sociais está relacionado à necessidade que as mulheres têm de se conectar com outras mulheres, de se apoiar, de saber o que está acontecendo na vida umas das outras, de ter mulheres conhecendo e aprovando aquilo que estamos fazendo. Queremos testemunhas para as nossas vidas. Então, com essa imagem que você congelou a respeito de si mesmo, desses dois espelhos paralelos na sua mente, vamos considerar outra questão. Nós, mulheres do convênio, precisamos de mais amigos no Facebook? Ou precisamos experimentar mais sentimentos maravilhosamente familiar e inequivocadamente divino de estarmos conectados com, talvez dizendo com mais precisão, reconectadas com milhões de outras mulheres que também fizeram convênios com Deus? Em um dia em que achamos que ninguém se importa conosco e que as nossas lutas não importam para ninguém, ou com tudo que estamos tentando fazer, que somos invisíveis ou que não temos tanta importância quanto outras pessoas têm. O que aconteceria se parássemos apenas um momento para olhar com os olhos da mente para aqueles dois espelhos refletores paralelos e ver a verdade? Porque a verdade é que todos os dias você é permitida a fazer isso. E é permitido que nossos convênios influenciem nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Estamos inseparavelmente conectadas a milhões de mulheres, sim, mulheres do convênio. Mulheres desde o início dos tempos, desde os dias de nossa mãe Eva, até as dispensações atuais do Evangelho. Fale sobre amigos que esperamos a conhecer e que gostem de nós. Imagina quando nos reencontrarmos. E agora, para falar sobre outra perspectiva, deixe-me contar a você sobre uma jornada inesperada em que estive nos últimos 2 anos e meio, depois de estudar mais de 100 vezes o discurso do elder Richard G. Scott, da Conferência Geral de 2012, era intitulado A Alegria de Redimir os Mortos. Sim, eu estudei aquele discurso mais de 100 vezes. E você, quantas vezes você tem estudado certos discursos ou certos tópicos que você quer entender melhor? Bom, para mim, eu transformei-me de uma mulher que basicamente entrava em coma sempre que ouvia as palavras história da família, em uma mulher que agora sente uma urgência irreprimível para encontrar um registro de nascimento, casamento, óbito ou de censo, para identificar exclusivamente mais um antepassado. Agora eu sou uma mulher desesperadamente motivada pelo desejo de não perder o tempo que
poderia ter gasto ajudando aqueles que estão desesperados por convênios. Sim, eles estão do outro lado do véu e eles estão desesperados por convênios. E agora, para mim, investigar o nome de solteira de uma mãe supera assistir a qualquer filme de detetive que eu costumava gostar de assistir antes. E ninguém está mais surpreso que eu mesma. Como isso aconteceu? Quando o Elder Scott disse na sua mensagem, com 15 milhões de pessoas ouvindo, de que esta obra é uma obra espiritual, eu acreditei nele e me vi orando, dizendo, por favor, conduze-me àqueles que estão prontos para fazer convênios contigo e receber as tuas ordenanças. E essa oração abriu os céus para mim. Quando o Elder Scott ensinou que era necessário que algum sacrifício estaria envolvido, eu também acreditei nele e me preparei para isso, mas eu não conseguia pensar em nada que pudesse sacrificar. Achei que estava usando meu tempo muito bem em coisas que realmente importavam. E então pensei no tempo que passei jogando alguns jogos de palavras que eu gosto de fazer muito. Jogos de caça-palavras. Então, eu deixei esses jogos de lado por 2 meses. E agora pode não parecer muito sacrifício, mas para mim foi abrir mão de um pouco de diversão inofensiva. Nas primeiras 2 semanas, aprendi 3 coisas que nunca poderia esquecer. O primeiro, aqueles do outro lado do véu estão muito vivos e são tão alegres por serem chamados de mortos, e não tão alegres por serem chamados de mortos. Em segundo lugar, eles estão ansiosos, não, na verdade, eles estão desesperados para fazer convênios com Deus, para receber suas ordenanças essenciais por procuração e para serem libertos da sua prisão espiritual. Os convênios, e apenas os convênios com suas ordenanças associadas, têm o poder de destrancar os portões atrás dos quais nossos ancestrais vivem. Por mais maravilhoso que seja saber histórias sobre a vovó, por exemplo, que ela adorava pêssegos e poemas, se não fizermos o que for preciso para garantir que ela tenha o privilégio de fazer convênios com Deus e receber suas ordenanças essenciais, adivinhe, a vovó ainda estará na prisão. E não tenho certeza de quanto tempo ela vai ficar animada com isso. A terceira coisa que aprendi é que somos a única igreja no planeta com o poder e a autoridade de Deus para realizar essas ordenanças. E, na verdade, aprendi mais uma coisa. A história da família é muito divertida, ainda mais divertida do que um jogo de caça-palavras. Então, se você quiser um pouco mais de alegria em sua vida, um pouco mais de significado, um pouco mais de conexões de coração para coração, um pouco mais de foco, energia, motivação, mais de tantas outras coisas maravilhosas, eu digo que reserve um tempo para ajudar os que estão do outro lado do véu a fazer convênios com Deus. O poder de Deus fluirá em sua vida conforme você o fizer. Sim, o poder de Deus fluirá na sua vida e também vai ajudar aqueles do outro lado que estão desesperados. O que mais podemos fazer para manter e aumentar o fluxo do poder de Deus em nossas vidas? O presidente Gordon B. Hinckley ensinou uma grande verdade na dedicação do Centro de Conferências da Igreja em outubro do ano 2000. Sim, vocês devem lembrar daquele lugar onde as conferências gerais da igreja são realizadas. Na sessão da Conferência Geral de encerramento, durante aquela ocasião, as palavras de despedida do presidente Hinckley incluíram este conselho, quando disse, abre aspas, a grande saudação de Hosana, da qual participamos esta manhã, deve permanecer uma experiência inesquecível. De tempos em tempos, podemos repetir silenciosamente em nossas mentes, quando estivermos sozinhos, aquelas belas palavras de adoração. Fecha aspas. Minhas queridas irmãs, se é bom para nós repetir silenciosamente em nossas mentes, quando estamos sozinhos, as belas palavras de adoração da saudação de Hosana, não seria bom para nós seguirmos este mesmo padrão com outras belas palavras, palavras de adoração? E as belas palavras de nossos convênios batismais e dos convênios do templo, e as outras palavras sublimes proferidas no templo?
Há poder espiritual nas palavras de nossos convênios. Nós conhecemos essas palavras, sabemos o que dissemos que faríamos, sabemos o que o Senhor prometeu. Às vezes, quando ouvimos palavras com frequência, elas podem se tornar um ruído de fundo em vez de um foco de primeiro plano para nos ajudar em nossa adoração pessoal. Mas podemos mudar isso. Podemos fazer um plano pessoal para aprender a lembrar as palavras de nossos convênios. Isso vai exigir algum esforço, mas podemos fazê-lo. Com nossa experiência com o sacramento, como essa experiência mudaria se nós imaginássemos que o Salvador é aquele que abençoa o pão e a água, assim como fez com seus 12 apóstolos? Você consegue imaginar isso? Então, se o Salvador estivesse diante de nós, enquanto nos oferecia os emblemas e olhava diretamente nos nossos olhos, nos seus e nos meus, e ele dissesse: vocês estão dispostos a tomar sobre vocês meu nome esta semana? Você está disposto a sempre se lembrar de mim? Você está disposto a guardar meus mandamentos esta semana? Então, verdadeira e finalmente experimentaríamos uma purificação de nosso espírito e as palavras de nosso espírito sendo curadas e nossas cargas levantadas? Sim, vocês conseguem imaginar isso? E quanto aos convênios do templo, o que pode mudar para nós ao aprendermos, sentirmos profundamente e nos lembrarmos das palavras de nossos convênios do templo? Deixe-me falar sobre outro jovem amigo que eu tenho. Vamos chamá-lo de João. João foi colocado em repouso na cama durante... Joana, aliás. Joana foi colocada em um repouso na cama durante sua segunda gravidez e não pôde frequentar o templo durante um bom tempo. Ela escreveu que estava sinceramente lutando contra a sensação de ser puxada de tantas maneiras diferentes e de entrar em uma nova fase da vida que simplesmente não se prestava à frequência, porque não prestava a frequência semanal ao templo naquele momento como costumava fazer. Ela disse que foi uma resposta a esses sentimentos e súplicas em oração, as palavras então vieram à mente dela e disse que, assim como ela estava impossibilitada de ir ao templo por causa de sua gravidez, ela se lembrou de que você nem sempre poderá entrar no templo, mas sempre poderá fazer com que o templo entre em você. Então, essa foi a resposta que ela disse que tanto precisava. E ela disse que agora eu repito diariamente as palavras que dizemos no templo na minha mente, é claro, e todas as manhãs, enquanto eu me preparo para o meu dia, eu reverentemente me lembro sobre o que é ensinado no templo, e com poder eu digo essas palavras na minha mente. E eu reconheço e me dedico a isso a cada novo dia. Eu pondero, eu tenho estudado o que isso significa, eu tenho feito o meu estudo pessoal e ponderado sobre isso. E então isso tem me ajudado. E agora, claramente, irmãs, Joana estava prestando muita atenção durante seu tempo semanal anterior no templo, porque ela pôde se lembrar do que ela estava ouvindo lá. Isso é muito importante. Então, para muitos de nós, podemos começar agora. Cada vez que vamos ao templo, podemos realmente nos concentrar em aprender, em memorizar, em entender as palavras do que é dito no convênio. E talvez aquelas de mais do que as palavras que são associadas aos convênios, mas também tudo ao que é associado à doutrina e tudo que o Espírito vai nos ensinar lá dentro. E então podemos fazer o que o presidente Hinckley aconselhou, de que de vez em quando podemos repetir silenciosamente em nossa mente, quando estivermos sozinhos, aquelas belas palavras de adoração. Uma amiga querida recentemente fez exatamente isso em um dia em que não se sentia bem, e, no entanto, ela estava a menos de uma hora de uma tarefa importante e altamente estressante. Ela conta então que, enquanto ela esperava sozinha no carro, antes de começar tal tarefa, e porque ela não estava se sentindo bem fisicamente, ela escolheu se concentrar nas palavras que ela aprendeu na iniciatória. E à medida que essas palavras passaram por sua cabeça e que ela ponderou em sua mente, ela começou a se sentir um pouco melhor. Além disso, ela disse que essas palavras deram uma sensação de paz e certeza de que, de alguma forma, ela conseguiria cumprir a sua designação para aquele dia.
Então, irmãos, pense no poder que está disponível para nós e nossas palavras sagradas de adoração. Meu marido, o presidente Nelson, ele me ensinou esta profunda verdade. Ele disse: o maior elogio é ser chamado de cumpridor de convênios. Minhas irmãs, minhas queridas irmãs, como guardadoras de convênios, nossos convênios mudam tudo em nossa vida para melhor. Sim, mudam para melhor, porque os convênios mudam nossa identidade, nos ensinam realmente quem somos e o nosso destino final. Eles mudam a estrada que seguimos nessa vida, porque agora estamos no caminho do convênio que nos leva de volta ao lar. E nenhum GPS do mundo pode encontrar essa estrada. Como guardadoras de convênios, o que queremos da vida, no que estamos dispostos a guardar nosso tempo, energia e dinheiro, o que achamos divertido, o que achamos atraente, tudo muda. Como guardadoras de convênios, nosso desejo de ser alguém com quem o Senhor pode contar aumenta exponencialmente. Não importa o que Ele nos peça para fazer. E como guardadoras de convênios, o que sentimos em relação ao Salvador muda para sempre. Ele é real. E ele é real para nós de uma forma que jamais foi antes. E a maneira como nos sentimos em relação à sua expiação infinita também muda. Nós passamos a apreciar mais o arrependimento e buscamos mais fortemente os dons do Espírito, um por um, para transformar nossas fraquezas em forças. Como guardadoras de convênios, nossas orações também mudam, porque agora estamos ligados ao Pai Celestial e mais do que nunca ao nosso Salvador Jesus Cristo. E a revelação pessoal torna-se algo para o qual nós nos preparamos e também esperamos. Como guardadoras de convênios, nosso passado, presente e futuro também podem mudar. Tudo pode mudar para melhor se cumprirmos os nossos convênios, inclusive a nossa própria natureza. Portanto, nas palavras do Elder Holland, se vocês fizerem convênios, cumpram-nos. Se você não o fez, faça-os. E se você o fez, mas os quebrou, arrependa-se e conserte-os. Minhas queridas irmãs do convênio, estes últimos dias são os nossos dias. Estamos prontas? Podemos ser ao fazermos e guardarmos os nossos convênios com Deus. Podemos ser mulheres do convênio moralmente fortes, que são santos, resistentes ao pecado. Mulheres que, devido ao tempo que passaram no templo, sabem como lidar com o adversário e como orar com poder. Podemos ser mulheres do convênio diligentes, que são verdadeiras discípulas de Jesus Cristo nesta era de tecnologia e uma era digital e que sabem como usar a tecnologia com retidão. Podemos ser mulheres do convênio articuladas que buscam consistentemente entender a doutrina de Jesus Cristo para que não sejamos influenciados por todo o vento de doutrina que sopra por aí nas redes sociais dos dias de hoje. Podemos ser mulheres iluminadas pelo convênio que procuram entender mais sobre estes convênios que abraçamos. Mulheres que entendem que quando deixarmos o Senhor saber que estamos falando sério sobre aprender mais, Ele nos ensinará. Podemos ser sábias mulheres do convênio que prontamente removem de sua vida qualquer coisa que esteja nos impedindo de receber ainda mais do poder de Deus. E, portanto, minhas queridas irmãs, minhas queridas amigas, é meu testemunho de que não há nada mais importante do que fazer convênios com Deus e depois cumpri-los com cada vez mais precisão, porque fazer convênios com Deus desperta o divino dentro de nós, e guardar nossos convênios com Deus permite que Ele derrame seu poder divino em nós. Uau, que legal, que mensagem, né, gente? Eu espero que vocês também tenham gostado dessa mensagem tanto quanto eu gostei. Me ajudou bastante em relação ao estudo dos nossos, entender os nossos convênios, né? Especialmente nós como mulheres, o que nós estamos abraçando quando nós vamos ao templo. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar para vocês a respeito de outros discursos que também comentam assuntos do templo. Então eu vou indo devagar para não chegar e jogar tudo de sopetão, né? Mas para a gente, por isso que eu sempre digo, todos os episódios eles meio que são uma sequência, né? Então seria bom se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, volta e ouve os outros episódios também,
porque todos eles são relacionados, principalmente pela perspectiva das mulheres, a respeito da segunda vinda, a respeito do templo, né, o plano de salvação. E como a gente começou no início, né, desse episódio, por exemplo, falando um pouquinho mais sobre como funciona o plano e o que os líderes têm pedido para a gente estudar mais nesses últimos dias a respeito das mulheres e o sacerdócio. E também, em consequência de entender isso, a gente entende mais o que são esses convênios. E aí, então, é importante entender os convênios em sequência. Por quê? Porque o caminho do convênio, como o presidente Nelson várias vezes já falou e já repetiu para a gente, passa pelo templo, né? Passa pelos convênios. Então, a gente precisa entender que convênios são esses. O que é que a gente prometeu para o Senhor que a gente ia fazer, que a gente ia se tornar. E aí o Senhor também nos ajudar a parte dele, né? Porque a gente sabe que um convênio é um acordo, mas muito mais do que um acordo entre nós e Deus, tem muito mais coisas incluídas. E como ela falou ali, né? A gente precisa conhecer cada palavra dos convênios, entender essas palavras, estudar sobre elas, o que isso significa para mim, como isso me conecta com as outras mulheres, como isso me conecta com a minha família, com essa dispensação, com essa terra, né? Todas essas coisas. Então a gente precisa ter esse interesse de fazer esse esforço pessoal, até mesmo um pouco de sacrifício, né? Como a Elder Scott falou, que a Sister Nelson mencionou, de a gente ter um pouquinho desse sacrifício e estudar e se dedicar um pouco mais para entender o que a gente está abraçando, né? O que a gente está prometendo para o Senhor, o que a gente precisa se tornar para que esses, né? O que os convênios nos ajudam a nos tornarmos e por que a gente quer se tornar, para onde a gente quer ir, né? Então, isso me lembra também a sessão 8210 de Doutrina e Convênios, que o presidente Nelson também já repetiu algumas vezes nessa escritura, que ele fala que eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. Então, o Senhor está obrigado quando nós fazemos o que ele diz, mas o que é que ele diz? O que é que ele tem dito? Será que eu sei? Ou será que eu acho que eu sei e é apenas uma forma superficial? Como que isso funciona? Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso e entender. Tem aquele episódio onde eu já comentei, né, que a gente fala um pouco mais sobre as leis eternas. Tem um outro episódio que fala um pouco mais específico sobre as 5 leis do templo. Né? Tem um outro episódio também onde o próprio presidente e a Sister Nelson falam um pouquinho mais a respeito de convênios. Então a gente tem aí algumas bases, eles mencionaram várias citações, algumas escrituras que a gente pode voltar e estudar e ler um pouco mais, fazer anotações, comentar, conversar. Se aí onde você mora você não tem muitos recursos, você pode conversar com os missionários de tempo integral. Você pode procurar um dos jovens e pedir para os jovens te ensinar como fazer pesquisa sobre tópicos no site da igreja, no aplicativo da igreja também. Então, tem vários artigos que já estão traduzidos em português nos sites oficiais, no aplicativo oficial da igreja também. Então, tem coisas que já dá, que a gente já tem os subsídios para fazer, para estudar, e isso vai ajudar muito. E eu acredito que agora também com o número de templos crescendo, não somente no Brasil, mas no mundo, todos nós, como membros, a gente tem que se esforçar para entender o que são esses convênios. E não encarar um crescimento de templo como algo casual, mas sim entender que a gente também tem que estar à altura desses templos. E se o número de templos está aumentando, então a nossa adoração do templo também tem que aumentar, também tem que crescer. A nossa devoção ao Evangelho também tem que crescer, né? Também tem que aumentar. E eu acredito que o presidente Nelson tem dado várias instruções, não somente na conferência geral, mas também nos devocionais, nos treinamentos, nos artigos que têm saído também nas revistas da igreja. Né? A gente tem a oportunidade de ter contato com ele em tempo real, né? Ele usa bastante as redes sociais, toda a primeira presidência usa, o Quórum dos 12 também, os auxiliares também.
Então a gente precisa ter contato com o que eles estão falando, o que eles estão ensinando e ter essa sensibilidade de ouvir essas coisas e conseguir encaixar elas no plano e entender mais qual é a nossa parte, qual é a nossa missão, o que é esperado de nós nesses últimos dias. Então, para você que ficou até aqui o final, que ouviu esse podcast, meu muito obrigado. Meu convite é que você estude essas coisas que a Sister Nelson falou, que a Sister Morgan falou também. E que se vocês tiverem qualquer pergunta, deixa aí embaixo na caixinha. Pode enviar também para mim uma mensagem no Instagram ou também pelo Facebook, depende, qual a plataforma que você prefere usar. E compartilha também esse link com as irmãs da sua ala. Compartilha com as irmãs da Socorro aí pelos grupos do WhatsApp. Isso vai ajudar com que mais irmãs entendam. E aí, quanto mais irmãs entenderem, mais pessoas a gente tem para conversar sobre esses assuntos. Né? Esclarecer dúvidas, trocar livros, trocar ideia de artigos, coisas assim. Então, é muito legal. E a gente pode fazer isso como mulheres, porque o presidente Nelson nos convidou a fazer isso como mulheres. Então a gente está obedecendo o profeta de Deus. Isso é muito importante. E a gente tem que falar disso na nossa socorro, falar disso na nossa ministração, compartilhar isso com as outras irmãs que talvez ainda não ouviram, que talvez ainda não perceberam o que ele convidou a gente a fazer. Porque isso tem que vir de nós, mulheres, porque ele falou que as mulheres, a gente tem que buscar isso. E como a Sister Nelson falou, né, sobre a mensagem também do Elder Holland, a gente também pedir ajuda, né, que os anjos possam nos ajudar. Tanto os anjos que estão do outro lado do véu, como anjos que estão aqui deste lado do véu. Nos ajudar a entender o Evangelho, nos ajudar a estudar as Escrituras. E aí, então, a gente poder crescer e nos tornar melhores, né? E não somente os templos se tornarem maiores em número, mas também nós, como membros da igreja, possamos ser fortalecidos e preparados para tudo o que vai acontecer ainda nesse planeta em relação à segunda vinda. E depois, então, da segunda vinda, também a gente se preparar para a transição para o milênio e tudo que o Senhor nos chamar a fazer, seja deste lado do véu ou do outro lado. Não importa qualquer um dos dois lados, a gente vai ter uma obra a executar e a gente precisa estar preparado para isso, para onde o Senhor nos chamar. Tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final desse podcast. Muito obrigado para vocês que têm compartilhado o link com os irmãos. Você que deu um like, você que já se inscreveu no canal. Muito obrigado. A gente se fala, então, pelos posts lá no Instagram. E na próxima semana, então, a gente vê uma continuação um pouco mais sobre esse assunto e também uma outra parte que eu traduzi sobre o presidente Nelson e também sobre o Diário dos Discursos. É que esse episódio ia ficar muito longo, então eu dividi em outra parte também. A gente se fala então na próxima semana, no próximo episódio. Uma boa semana para você e obrigado por você estar aqui com a gente e a gente se fala na próxima. Um abraço, tchau, tchau.